Abrindo aqui uma live sobre a medida provisória 959 e também sobre decisão do STF na data de hoje, envolvendo as medidas provisórias de enfrentamento da pandemia, né? Então, mais um round nessa guerra de informações, né, envolvendo o Covid-19. Estamos aqui com a live com o Rafael Lara Martins, conselheiro federal da OAB. Grande amigo, grande abraço para o amigo Platon Neto, membro do quarteto, professor da Universidade Federal de Goiás, doutor em Direito do Trabalho pelo UFMG. Uma satisfação ver o amigo. Sexta-feira nós estamos aqui na preparação para a maratona do quarteto, que vai ser realmente espetacular depois de amanhã, em várias páginas, né? A gente vai rodar os perfis pessoais e do quarteto também, uma programação super incrível, né? A gente também, na maratona do quarteto, 10 lives em sequência. Boa noite, Rafael. Nala, Fabiano Coelho, trabalho notável, boa noite, tudo bem? Animado por aí? Graças a Deus, sempre animado, né? Mas Tem uma vou coisa falar. que Deixa eu te falar, tô usa. feliz demais. É. Tô Qual é? feliz demais. Tô Ah, é? feliz Que foi demais. agora? O que foi? Tem julgamento tudo antes das 8 da noite. Dessa vez não precisa. Foi antes da gente estar na cama, né? Rapaz, satisfeito demais. Nem fala, viu, Coloca o Rafael? assunto aí, Fabiano. Trava o assunto aí pra gente conversar, Vamos, porque depois eu pra fiz botar. uma. Tá, enquanto você fala aí, eu fiz uma divulgação dizendo que é Sim, o seguinte: a gente vai falar da nova MP, né? Que é a 959, que saiu agorinha, isso. e apesar de parecer que não é nada, ela tem algumas coisinhas interessantes para a gente falar. Tem um julgamento da 927 hoje que suspende parte, né? O julgamento do STF que suspende parte da 927. É, E de quebra, Fabiano, você desativou o comentário, aí desaparece, né, meu amigo? o bocó, né? Agora Depois você a... desativa. Volta aí, agora você desativa. É, E o julgamento do MP. E de quebra, Fabiano, eu queria trocar uma ideia contigo de um negócio que eu tenho pensado muito, que eu tenho sim, muito, muito questionamento. Inclusive, você fez uma live bem bacana, só que eu peguei só o final dela hoje, sim. sobre o grupo de risco e o que fazer com o grupo de risco, etc. Foi. E finalmente sobre as gestantes, cara, porque É, tá gestante, difícil. se é grupo de risco, se não é grupo de risco, o pessoal tá voltando das férias aí, muita coisa para gente pensar. E lá na divulgação que eu fiz, eu falei o seguinte: o suficiente para dormir bem informado. Então a É, ideia é a gente não ficar aqui a noite toda, não ficar aqui para sempre, não, entendeu? é. E, e aí eu E queria uma que a voz gente de fizesse. otimismo, né? Falar que o pessoal vai dormir, então já é um bom começo. Rapaz, se terminar uma live aqui 9h30, 9h45, todo mundo informado, quer dizer que 10h30 pode estar todo mundo dormindo. Olha que maravilha. Eu acho Advogado, que. professor de É, direito de trabalho, dormindo antes das 11. O sono dos justos. eu acho que não acontece mais nada de hoje para amanhã, não. Não é possível. Acho que não. Acho que não. Acho que não, não. Espero que não. É, Aí é também só espero. liminar, decisão, esse negócio aí toda hora, que eu não estou nem fazendo conta mais. É. Mas vamos lá, Fabiano, vamos começar a trabalhar? Vamos lá, vamos trabalhar. Você quer começar pela 959 ou pela 927? Vamos começar pela 959, né? Porque a gente já dá as boas novas pro pessoal logo, né? Boas. Boas ou sei lá se tem tanta novidade assim, né? Mas tem um assunto legal na 959, Fabiano, que É, é a LGPD. Eu acho que vale a pena a gente dar isso. um passeiozinho na LGPD nas É, relações de trabalho
enquanto for falar 959. Então fala o seguinte, resume você a 959 e aí eu dou um toque de LGPD. Tá, basicamente a 959 trata de procedimentos para o pagamento lá do benefício emergencial previsto na MP 936, envolvendo contas digitais, envolvendo situações em que ou não informou conta errada do trabalhador, o Banco do Brasil vai abrir uma conta digital para o trabalhador receber oportunamente, e se depois foi fixado um prazo, precisaria até conferir aqui, se é 90 dias, se não for sacado esse dinheiro, a grana volta para o cofre da União, mas basicamente isso, não tem assim muito, foi mais barulho do que qualquer outra coisa. Não, alerta de compliance para advocacia trabalhista empresarial. Fabiano, penso eu que, veja bem, olha o problema que isso pode surgir. Tá, vamos lá. Tá certo? A empresa comunica a conta do trabalhador. Tá. E as empresas estão com uma infinidade de contas, as contabilidades estão abarrotadas e, eventualmente, pode haver erro de digitação. Sim. Tá certo? E aí teria aquele problema que o trabalhador não receberia. E essa 959, o que ela quer fazer é corrigir esse problema. Fabiano, alerta para as empresas. Fazer um alerta, as empresas fazerem um comunicado para todos os seus empregados com a previsão de data de pagamento, onde a empresa fala, olha, fiz a sua informação em tal data, a expectativa é que você receba após 30 dias. Aí o que a empresa faz? 48 horas após, você precisa verificar. Se você não tiver recebido o valor na sua conta, compete ao trabalhador verificar a existência dessa conta digital aberta pelo Banco do Brasil. Por quê? Porque o trabalhador eventualmente não recebe, não sabe, começa um estresse de RH contabilidade e esse tempo vai passar. Se a empresa tiver feito esse alerta, ela se resguarda de alegação de responsabilidade civil pela incorreção da informação. Parece Excelente. Que não é nada, mas é prevendo um problema lá na frente, prevendo um problema de RH e contabilidade de advogado empresarial. Porque daqui 30 dias, 20 dias, 15 dias, vai virar um pandemônio. Cadê meu dinheiro? Meu dinheiro não entrou. Onde que olha essa conta digital? Então, acho que parece que não é nada SMP, mas gerou uma necessidade de notificação de todas as empresas para os seus trabalhadores, hein, Fabiano? Eu vou repetir, Rafael, uma frase que você me disse semana passada, né? Que para um estudioso do direito do trabalho que é juiz, uma hora dessa, fala, não, isso aí não mudou nada não, né? Mas para o advogado que sabe que o pessoal vai estar batendo na porta, lá com um problema gigante para resolver, já antecipa, se o cara é faixa preta igual você é, de já falar, ó, galera, vamos criar um procedimento aqui, porque isso vai dar problema. E, de fato, é fantástica essa tua observação. Então, repetir para os meus colegas advogados que estão acompanhando. Amanhã cedo, gente, elabora um termo de aviso a todos os colaboradores para enviar pelo e-mail, pelo WhatsApp, para quem quer que seja, informando para o trabalhador, qual que é a data que você fez a inclusão da suspensão ou da redução salarial dele, tá? E aí você vai falar para o trabalhador, você tem a previsão de receber em tal data. E nesse comunicado você já informa para o trabalhador, caso não receba até 48 horas depois dessa data, você deve procurar a sua conta digital e explicar para o trabalhador como é que ele vai olhar essa conta digital. Ok? Ok. Vamos lá para o LGPD, então. Essa é boa. Jabuti na MP. LGPD foi Jabuti na MP. Diga lá. Não, pode falar aí. Eu só quero brincar que... Eu só quero brincar que a próxima MP tem gente rezando para vir na MP que o PJE Calc também adiou. Uai, a ideia não é boa não. Cadê o pessoal do grupo de trabalho? Estou respondendo aqui o Pedro tocou aqui numa pergunta interessante antes da gente avançar no assunto. Sim. Mas conforme a portaria 10486,
a responsabilidade por informar os dados corretos não seria da empresa? Exatamente, Pedro. É da empresa. E é justamente por ser da empresa que eu estou recomendando fazer esse aviso. Porque aí já fica avisado para o trabalhador que ele eventualmente pode estar recebendo em outra conta. Tá certo? Vamos lá. Uma coisa interessante que esbarrou aí na 959, Fabiano, é que do nada a 959 pega e altera um dispositivo dizendo da LGPD que fica adiado para o dia 3 de maio de 2021. LGPD que vamos lembrar a todos que ela entraria em vigor agora em agosto de 2020. Tá certo? Eu tive o cuidado de conversar com quem entende mais de LGPD do que a gente, e uma das pessoas que mais entendem de LGPD que eu conheço é a Nicole Soares. E eu falei, e aí, Nicole, esse adiamento, dá uma olhada aí, vamos conversar sobre isso. E ela me fez uma ressalva que eu não tinha visualizado, achei muito interessante. Ela falou o seguinte, os artigos que tratam da Agência Nacional de Proteção de Dados, eles foram mantidos. Isso é um sinal de que o governo pensa em usar esse prazo para continuar o trabalho de estruturação da agência. Isso é um recado de que as pessoas ficavam nessa história, LGPD não vai pegar, LGPD não vai pegar, LGPD não vai pegar. Quando o governo adia a entrada em vigor de 3 de maio para obrigação para as empresas, mas ela mantém, o que depende da aprovação do Congresso, diga-se de passagem, a Agência Nacional de Proteção de Dados, os artigos incólumes, ou é mais uma barrigada de quem está redigindo legislação no governo, que também não duvido, ou é um movimento inteligente, um recado do governo de que ele não tem interesse em não entrar em vigor a LGPD. Então, isso é importante. E aí o pessoal pergunta, e o que a LGPD, então, teria a ver com relações de trabalho? É, de fato, uma jabuticaba no meio dessa confusão aqui? E não é só uma jabuticaba. Por quê? Gente, uma das questões que mais atingem as relações de trabalho e LGPD é a obrigação de preservação e comunicação dos dados dos trabalhadores, né? A gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa justamente, como diz o próprio nome, proteger esses dados. E quando a gente pensa em LGPD, Fabiana, a gente pensa numa série de obrigações e conformidades muito interessantes, que são comunicar dados dos trabalhadores da empresa para os sindicatos. Será que pode, será que não pode? É obrigatório, não é obrigatório? Se estiver previsto na convenção coletiva. Na hora de relacionar, por exemplo, plano de saúde, seguro obrigatório, o envio de dados dos trabalhadores para a seguradora e para o sindicato e para o plano de saúde. Envio de dados, Fabiano, dos dependentes dos seguradores. Então, as empresas elas precisam se preparar para realizar e criar os formulários de autorização de informação desses dados. E olha que interessante que eu percebi aqui a hora que eu estava dando uma olhada nesse adiamento. 3 de maio. 3 de maio é uma segunda-feira, então eles foram eficazes e inteligentes o suficiente para jogar isso para um dia útil. Normalmente o pessoal não faz essa conexão. Hora, né? Então, foi pensado, mas tem um detalhe aí. Ela entra em vigor, Fabiano, 2 dias depois de uma data que é a data base da grande maioria das categorias. E muitas categorias, elas têm 1º de maio. Isso me abriu uma reflexão a respeito do adiamento da LGPD, se não foi para salvaguardar as convenções coletivas que estariam em negociação e seriam fechadas antes da data base, para dizer que elas têm prevalência. Então, assim, uma outra coisa boba que eventualmente faria muita diferença. Luciene, 3 de maio é domingo em 2020, a gente está falando de 2021, só para a gente estabelecer aqui que eu tive essa preocupação de olhar. Então, é muito interessante a gente pensar, porque às vezes a gente fica com uma visão limitada do alcance aí de algumas alterações da legislação. E isso vai impactar, a LGPD impacta muito, tanto na relação das empresas, quanto na relação dos sindicatos, quanto na relação empresa-sindicato, empresa-dependentes e todo mais que a gente ainda tem. Certo? Certo. E vamos ter um fôlego aí para estudar mais um pouco, né? A LGPD. LGPD, eu realmente tinha uma expectativa que entrava em vigor agora em agosto, porque olha só, Fabio, muita gente falava que a LGPD ia ser o novo E-Social, que ficou aí
um tempão adiando, ou a nova portaria 1510, que ficou acho que uns 4 anos adiando o início da vigência. Por que que LGPD não é o novo E-Social e não é a nova portaria 1510 para ficar adiando a todo momento, Fabiano? A LGPD ela tem um interesse econômico e comercial mundial. O que está acontecendo do ponto de vista prático? Grandes empresas no Brasil que têm relacionamento comercial com empresas da Europa ou dos Estados Unidos estão começando a ter problemas de negociações comerciais porque essas empresas não cumprem LGPD nos termos da legislação americana e europeia, que elas são muito, como é que eu diria, muito restritas à proteção de dados. E aí você me pergunta, então por que essas empresas que têm negócio internacional não fazem esse cuidado, não tomam esse cuidado? Elas tomam, mas quando a gente fala em LGPD, a gente fala de toda a cadeia. E as empresas brasileiras não conseguem fazer com que toda a cadeia observe a legislação de proteção de dados se a gente não tiver uma lei em vigor. Então, eu repito o que eu venho dizendo há muito tempo sobre a LGPD, principalmente o reflexo dela nas relações de trabalho. É viável e é altamente esperado que entre em vigor de fato a LGPD. E eu realmente acredito que esse adiamento de 3 de maio agora ele é definitivo. A gente já tinha tido um adiamento de agosto para outubro e agora acho que essa é a data final da entrada em vigor da LGPD para as empresas, viu, Fabiana? Acho que é um sinal muito bem dado e com reflexo aí nas negociações coletivas 2021/22. Beleza. Mais alguma coisa na 959? Acho que não tem. Não com interesse trabalhista, né? Não, só a gente está aqui na expectativa, que parece que foi mais uma personalidade falando pelos cotovelos, né? A medida provisória para substituir a 905, né? Que parece que já se passaram aí alguns dias, né? E creio que o povo tomou juízo, né? Que não tá na hora de ter outra MP sobre isso, né? Fabiano, parece. Você mora em que país? Eu? No Brasil? O bom tá esse... O povo tomou juízo, Fabiano. República Federativa do Instagram. Ah, então tá bom. O país que eu tô vivendo, que é dia e noite aqui fazendo live. Agora, segunda-feira, começa a ter audiência de novo, a gente vai mudar os horários, né? Aliás, rapidamente aí para o pessoal que está assistindo, dia 1º de maio vocês vão fazer muitas lives, né? Como é que é isso? Ah, boa lembrança, Rafael. Pois é, eu tinha tido a ideia, mas o pessoal do quarteto não pode brincar com eles não, Rafael. O pessoal não sabe brincar. Eu dei a ideia para o pessoal, seria legal a gente fazer um dia especial de lives, né, do quarteto, até para comemorar o lançamento da 2ª edição do livro de audiência, que a gente não pôde fazer evento nenhum, né? Então saiu a maratona, a gente tá aí, o Platão tá aí com a gente, né? Nós estamos divulgando agora à noite os nomes, né, dos convidados e amanhã nós vamos divulgar o horário direitinho para o pessoal acompanhar, mas a gente vai abrir eu vou abrir a maratona lá no perfil do quarteto com uma super live com o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, falando de acidente de trabalho. Então, só aí já valeria o dia inteiro, né? Mas vai estar com a gente ao longo do dia a ministra Cristina Peduzzi, presidente do TST, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que é o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Augusto César, né, que é o nosso padrinho do livro de reforma, né, ele fez a apresentação do livro pela Ridel. Só por causa dele que eu sei que os Três Mosqueteiros eram um quarteto, senão eu nunca teria sabido. Na verdade, é um texto do professor Jorge Honor, que ele fala dos Três Mosqueteiros, e ele vai estar com a gente também. O Guilherme Feliciano, a Tereza Narras, o Jorge Cavalcante Bolsinhas, o desembargador Sérgio Torres e o Rafael Lara Martins. Eu lá também. Espetacular, viu, amigo? Muita satisfação de você estar com a gente, não só porque
o teu nome hoje tem uma dimensão nacional e é um grande nome para muito bom tá junto dessa turma toda, e o carinho que a gente tem por ti, enfim, é muito bom que você esteja entre os nossos convidados para um dia que é para lá de especial para o quarteto. Bacana. E os gestores de ESA, que a Thaís Araújo acabou de falar aí, que dia 1º de maio nós temos um colégio dos gestores de ESA, da ESA Goiás, das 9h30 ao meio-dia. Então, explicar para eles que eles podem entrar na reunião no computador e assistir a live no celular, tudo ao mesmo tempo. E vai ficar gravando, né? Todas vão ficar gravadas, aí a gente vai subir pro como é que fala? Pro canal do YouTube, né? Bacana. Fabiano, mas hoje também nós tivemos algo muito relevante, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal da MP 927. A gente precisa lembrar que a MP 927 foi aquela primeira que saiu no dia 22 de março, lá na madrugada de domingo para segunda, o primeiro grande susto dos professores de Direito do Trabalho na pandemia, grande susto por causa do horário das MPs e etc. E foram algumas, né, não lembro se 4 ou 5 ADIs que estão em andamento, algumas ADIs, então nem lembro, para falar a verdade, o número de ADIs que são, talvez até mais do que isso, mas enfim, independente disso, foi atribuído para o ministro Marco Aurélio, que é um ministro que tem uma preservação do direito do trabalho natural e significativa, até pelo histórico dele, pela história dele no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio, infelizmente, está nos deixando no Supremo, vai fazer muita falta, eu não tenho a menor dúvida. A Selmara, carinhosamente lembrando a gente aí que são 7 ADIs, obrigado, Selmara, grande magistrada, vice-presidente da Matra 18, que está fazendo lives incríveis também, sigam a Selmara aqui também, mas foram julgados. E lá naquela oportunidade, Marco Aurélio indeferiu o pedido liminar das ADIs, dando um sinal de tranquilidade, na minha opinião, a respeito das MPs naquele momento, que era um momento angustiante. Se tivesse saído uma liminar do Marco Aurélio, ia ficar todo mundo muito inseguro, acima de tudo. Só que as más línguas falam o contrário. Se ele negou a liminar, ele que está acostumado a ser voto vencido, deu 10-1, pode olhar que o 1 é ele, né? Então, se ele negou a liminar, eu, se fosse empresário, teria ficado preocupado. Depende para que, assim, nesse caso, acho que não. Nesse caso, deu tranquilidade. Porque se ele negou, entendeu? Se ele negou, ele teria companhia para validar a MP. Mas, enfim. Ana, a gente falou da 959 e agora a gente está falando da 927. É muito número. Vamos lá. Fabiano, só que hoje foi o julgamento do STF. E eu confesso que eu achei que o julgamento ia ser meio que uma validação da MP. Só que ele trouxe novidades, né? O Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu dispositivos da 927. E isso traz uma repercussão maior do que a gente, numa primeira análise, talvez possa ter tido, né? Diga aí um pouquinho do julgamento. Hoje eu não acompanhei a sessão, eu li algumas notícias agora de noitinha. Fiz uma live muito bacana com o professor Marcos Scalerso, e antes um pouco eu estava numa videoconferência com o gabinete do TST, tratando justamente de um dos dispositivos que, enquanto eu estava conversando com o pessoal, o Supremo estava suspendendo, né, que era a questão aqui do nexo de acidente de trabalho caracterizado pela contaminação do Covid-19. Então, num primeiro olhar, são medidas significativas. Acho que foi a primeira aula que ficou desatualizada online. Isso. Terrível, né? Agora, assim, Rafael, eu acredito, né, que, num primeiro olhar, as suspensões são impactantes, mas se a gente for fazer uma análise mais refletida, eu tenho lá minhas dúvidas. Por quê? Um dos dispositivos que foi suspenso é um dispositivo impactante que tinha de falar que a contaminação pelo Covid-19 não configura acidente de trabalho. Tá, beleza.
o Supremo vem e suspende, e tinha uma ressalva na MP, né? Salvo se houvesse a configuração do nexo de causalidade. Então, em que pese o Supremo tenha suspendido essa regra, a gente vai trazer o Covid-19, então, lá para a lei previdenciária, que o resultado não é muito distinto, que diz lá que quando o trabalhador adoece por uma situação de endemia, isso não configura acidente de trabalho, exceto se houver lá a comprovação que ele elabora num risco acentuado daquela doença. E me parece que a consequência dessa decisão do STF vai nessa linha, no primeiro momento. E o segundo ponto que foi suspenso, aí do ponto de vista institucional, me parece que é importante essa suspensão, é que a MP 927, ela trava praticamente... Você vai para o 31? Você vai só para um comentário, só um comentário. Vamos falar vamos lá então. Perfeito, vamos lá então. Porque senão o pessoal fica perdido. Fica perdido, tá, vamos lá então. Então, sobre o artigo 29, eu vou lembrar a todos o que era o artigo 29. Sim. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Algumas pessoas falaram hoje, já depois do julgamento do STF, Fabiano, que o Supremo Tribunal disse que há nexo causal presumido na Covid com doença do trabalho, com doença ocupacional. Divirjo, o STF não disse isso. O STF só suspendeu o artigo que presumia a não existência. Então, para a gente fazer uma leitura conforme aqui, eu acho que é importante a gente estar caminhando nisso. Artigo 29 da MP 927. O que ela fazia? Presunção de que a Covid não tem nexo causal com doença ocupacional. O que isso significa? Significa que a Covid não é doença ocupacional? Não significa. Significa que o ônus da prova é do trabalhador. E convenhamos, um ônus diabólico. Né? Quando o Supremo Tribunal Federal suspende os efeitos do artigo 29, em razão de sua inconstitucionalidade, o que acontece nesse caso? Não existe presunção nem de nexo causal e nem de inexistência de nexo causal. Então, vamos lá. Regra geral. Se não existe presunção, o que a gente vai cair aonde, na minha opinião, aqui, da interpretação do que a gente já tem de legislação de saúde do trabalho, Fabiano? Sim. Nexo técnico epidemiológico. Concorda? Sim. Então, assim, trabalhadores da área da saúde que estavam expostos à Covid, presunção de nexo de causalidade se esse trabalhador adquirir a Covid. Mas isso não quer dizer que não caiba um debate e uma arguição de produção de prova. Trabalhadores de empresas que não têm exposição, aí eu acho que a gente bifurca, Fabiano, a situação. Qual que é a bifurcação da situação? Primeira análise processual que o tribunal vai avaliar quando tiver diante de um trabalhador que tenha contraído a Covid, tá certo? Primeira coisa, a empresa estava cumprindo normas de segurança indicadas para a Covid, e aí chega lá a empresa, todo mundo, o pessoal está usando máscara, distância adequada, medindo temperatura. Penso eu que se a empresa estava cumprindo normas de segurança, a gente vai partir para uma presunção de que aquela Covid não tem nexo causal e que o trabalhador vai ter que comprovar que ela é uma doença ocupacional. Agora, aquela empresa que botou todo mundo para trabalhar, sem preocupação, sem máscara, sem distância, vamos que vamos, na raça e na coragem, aí eu acho que a gente gera uma presunção de que aquela Covid teria potencialmente um nexo de causalidade, mas não uma presunção absoluta. Por que não uma presunção absoluta? Porque a gente entra numa questão de existiu mais alguém na empresa que contraiu a Covid? Não existiu. Então não tem presunção. Então, a suspensão do 29, ela abre a produção de prova para cada um dos casos. Esse é o ponto importante. O Supremo Tribunal Federal não disse que é e nem disse que não é. Ele só disse que é errado
dizer que se presume não ser. Nossa, ficou muita frase. E aí, Rafael, só para completar, eu estou aqui com a lei previdenciária aberta, o artigo 20, lá no parágrafo 1º, inciso D, que fala que não considera doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. E é exatamente o que você disse. E mesmo lá para os estabelecimentos de saúde, né, Rafael, eu não vou poder... É o 20, Lei 8.213, né? O 20, parágrafo 1º, inciso D. Então, Rafael, mesmo para um estabelecimento de saúde, eu não posso simplesmente dizer que se o empregado trabalha num hospital e adquiriu o Covid, automaticamente está feito o nexo de causalidade, né? Porque a gente sabe que tem estabelecimentos hospitalares que estão até fechados, né, por não se destinar a atender Covid-19, ou se voltou agora essa semana, mas, sei lá, um hospital que costuma fazer cirurgias estéticas, né, plásticas, né, não é um hospital de combate ao Covid-19. Então, esse tipo de distinção... A pessoa estava trabalhando diretamente com a Covid-19, exatamente. Perfeito. E olha que pergunta legal do Elton aí, ó. Nesse caso, aplicaria a responsabilidade objetiva no caso de descumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho? Não. Eu, sinceramente, acredito que tem descumprimento de norma de saúde, a responsabilidade é subjetiva, não é objetiva. É subjetiva só porque ele tem culpa por omissão de cumprimento da norma, né? Perfeito. Agora, a gente tem que ter esse bom senso e a gente estabelecer esses parâmetros. Até conversava hoje à tarde com o pessoal, uma reunião de alta performance, que tem muita decisão que a gente vê em matéria de acidente de doença ocupacional, sem comentário, e doença ocupacional, que a gente vê a sentença dizendo assim, olha, tanto o empregador não cumpriu as medidas preventivas adequadas que o trabalhador adoeceu. Então, esse tipo de argumento, mais ainda para uma doença como o Covid, que é de contaminação comunitária, não pode ser utilizado. Né? Eu estou rindo por causa de outra coisa. Olha o que a Chilene Lara falou. Vixe. Como o acidente de trabalho foi revogado juntamente com o contrato verde e amarelo, em caso de contato da Covid no trajeto para o trabalho, através Cara, incrível. Sensacional. Seria doença. Cara, olha só onde ela foi. Que legal. Eu não tinha pensado nisso. Já está a tese pronta para entrar com ação previdenciária. Acidente de trajeto. Se não pegou na empresa, pegou no ônibus. Mas aí, então, assim, vamos entrar na brincadeira? Vamos entrar na brincadeira? Vamos lá. Se é Covid, tá? Se é Covid. E se ele realmente contraiu o Covid. Regra geral, a Covid tem 14 dias. Regra geral. Se ele tiver uma piora de quadro, ele é internado e isso pode durar todo 30, 40, o tempo que for. Seu Valdemar, coitado, que graças a Deus recuperou, uma figura muito conhecida aqui em Goiás, ele ficou lá mais de 30 dias internado. Mas, regra geral, ao contrair a Covid, são 14 dias de quarentena. Só para lembrar para os nossos colegas que 14 dias não enseja estabilidade. Né? Não enseja estabilidade, ainda que no trajeto. Lembrando que a estabilidade ela precisa vir de um afastamento previdenciário que vai se dar acima dos 15 dias. Ou você enxerga diferente por causa da 13979? Não, para mim é exatamente isso, sem a questão acidentária, necessariamente tem que ter o afastamento superior a 15 dias. Ainda que a gente tenha lá, o que tem na 13.979 são situações de isolamento, de quarentena, né? Não é propriamente o auxílio doença, né? Então, eu não tenho dúvida que se não precisar de afastamento superior a 15 dias, não configura a estabilidade. Fechou.
Vencemos o 29? Divertido, divertido. Rapaz, essa do 11 foi incrível. Obrigado, Charlie. Obrigado mesmo. É, Essa não tinha pensado. 31, Fabiano. Fala da suspensão do artigo 31. Vou começar lendo o 31. 31. Vamos lá. Vamos lá. Olha Pode aqui o ler. que diz o 31. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta MP, os auditores fiscais de trabalho atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às irregularidades. E aí eu quero retomar algo que eu disse numa live lá, quando a gente ainda comentava MP 927, nem lembro mais, tem tanto tempo, tem uns 30, 40 dias. Né? Olha só, o tanto que passa rápido. Eu dizia lá, Fabiano, que era plenamente compreensível a vontade do legislador. E eu explico por que era compreensível a vontade do legislador. Olha as exceções. Falta de registro de empregados, ok, sem dúvida. Situações de grave e iminente risco, vou pular esse porque eu volto nele. Inciso 3, ocorrência de acidente de trabalho fatal. Então, o que o legislador quis aqui na 31? Dizer que fora casos graves, como falta de assinatura de carteira de trabalho e acidente fatal do trabalhador, o que a fiscalização do trabalho deveria se preocupar nesse período? Inciso 2. O que é o inciso 2? Situação de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração de situação. Fabiano, trocando em miúdos, para quem estava criticando sem pensar muito a respeito do papel do legislador aqui, o que nós temos? Um Ministério da Economia com um número muito baixo de auditores fiscais do trabalho, com uma situação de pandemia, com uma situação de muitas empresas com regras novas, especiais e emergenciais, e se a fiscalização do trabalho, por uma decisão própria, nós sabemos aí da autonomia dos fiscais de trabalho, até em decorrência da Convenção 81, 82, não lembro, da OIT, e essa sua autonomia, eles poderiam, por exemplo, continuar fiscalizando que, eu quero fiscalizar se existe controle de jornada no propagandista, por exemplo, lá no supermercado. Uma situação assim, totalmente desconexa com não que seja pouco importante, mas totalmente desconexa com o momento que a gente está vivendo. E, de repente, uma fiscalização poderia continuar fazendo isso. Acho que o que quis dizer a MP 927 foi falar o seguinte, gente, para tudo, e você só vai fiscalizar falta de registro, acidente fatal e risco grave e iminente, relacionada à configuração da situação, ou seja, regras da Covid. Então foi inteligente o legislador, diferente da presunção que deram. O legislador disse, fiscalização do trabalho, foca na Covid. Era essa a intenção do legislador, na minha opinião. Mas é claro que existe toda uma teoria da conspiração de que estava mais uma vez desconstruindo o Ministério do Trabalho, reduzindo a força da fiscalização e etc. E aí eu jogo a bola para você, o Supremo Tribunal Federal hoje suspendeu também o dispositivo 31. A crítica é válida, Rafael, em relação à dureza dessa regra, e é uma regra que era totalmente desnecessária. Por mais que houvesse autonomia da fiscalização trabalhista, o que vai acontecer a partir da decisão do STF é que vai continuar tudo como está, né? Não vai ter mudança significativa. O que pode mudar são determinadas autuações que dependem basicamente de prova documental, que essas poderão ser processadas sem uma dificuldade maior, em que pese os prazos administrativos de defesa estão suspensos lá pela MP 927 também. Nisso não foi mexido pela decisão do STF, né? Agora, Pois não. Só um exemplo prático disso que você está falando, tá? A fiscalização do trabalho chega na empresa e verifica que os trabalhadores estão trabalhando sem máscara. Tá. O que o 31 falava? Que o fiscal tinha que chegar lá, verificar que eles estão trabalhando sem máscara, tomar medidas especificamente relacionadas às máscaras. E as demais, evidentemente, medidas da Covid. Só que nessa fiscalização, é padrão o fiscal já levar o pendrive dele, tirar a jornada, olhar o FGTS, etc. Faz um baculejo. Exatamente. Aí, de repente, naquela fiscalização de máscara, o Ministério da Economia, o Auditor Fiscal do Trabalho, verifica que a empresa não está recolhendo o FGTS e que tem problemas sérios de jornada de trabalho ultrapassando 10 horas diárias ou não obedecendo intrajornada.
pelo artigo 31 da MP, essa fiscalização do FGTS da jornada não poderia ser feita. E com a suspensão, o efeito prático é não perca a viagem, correto? Não só não perca a viagem, como se o auditor tiver contato de qualquer forma com essa informação, ele estará cometendo crime se não lavrar o auto, independente de ser uma situação que permita a dupla visita ou não. Então, nesse ponto, há uma consequência prática, né? Agora, se me permite a ironia, Rafael, até hoje cedo a situação era: que absurdo, estão acabando com o direito do trabalho e a fiscalização trabalhista no Brasil. Amanhã, se houver uma orientação para colocar os auditores fiscais na rua para fiscalizar as empresas, vai ser comoção nacional também, que absurdo, estão colocando os auditores fiscais em risco de contaminação, porque eles deviam ficar quietinhos, né? Então, acaba que, na prática, a mudança será mínima, porque os auditores também merecem o mesmo tipo de respeito e precaução que nós estamos estendendo a todos, né? Inclusive, nós juízes estamos em casa, os servidores da Justiça do Trabalho estão em casa, e os auditores fiscais do trabalho só vão para a rua pelo risco de contaminação naquelas situações que realmente for um caso de emergência mesmo, um caso de risco de integridade, de saúde para o trabalhador. Então, eu não... Sem prejuízo de saber que eu possa me arrepender do que eu vou falar agora, mas enquanto você disse que vocês, juízes, servidores, auditores não, eles têm muita gente na rua, juízes, servidores e demais profissionais do direito aí estão em casa reservados, nós, advogados, continuamos aí lutando pelo direito dos nossos clientes, indo para os escritórios atender, graças à liminar da OAB, que nos autorizou a, com as devidas cautelas, continuar atendendo os nossos clientes. Só para registrar. Eu concordo com a sua brincadeira. Porque não vai ter efeito prático muito forte, né? Mas eu acho que o efeito é muito mais nessa questão da fiscalização. Tanto institucional, para garantir a independência da fiscalização e o papel do auditor fiscal. Acho que isso era importante, reforçar aí o papel. Eu, sinceramente, acho que é um papel absolutamente relevante da Auditoria Fiscal do Trabalho, é necessária, e a gente sabe que existem pessoas, empresas que extrapolam aí na sujeição de trabalhadores ao risco. Mas tem algumas perguntas que passaram aqui, eu não estou conseguindo ver todas as perguntas, tem muita coisa, mas algumas aqui que eu parei. A Thaís falou lá do 29, voltando lá, mas você está falando de recuperação. Vamos supor que, infelizmente, não se recupere. Como fica aí a responsabilidade? É o que eu disse, gente. Se tiver um atestado de mais de 15 dias, aí a gente está falando da estabilidade se houver nexo causal. E a Carolina tocou num assunto que, só um passando, a gente já falou isso, acho que em todas as lives que a gente fez. Nesse período de risco, o motorista de ônibus, por exemplo, tem direito à insalubridade? Não, gente, ninguém tem direito à insalubridade por causa da Covid. Estou falando isso reiteradamente. Sempre perguntam, né? Existe uma dúvida muito grande. É um tema muito instigante, né, Fabiano? Eu colocaria só uma ressalva, mas mesmo assim é difícil. Em hospitais, Rafael, a gente tem certos setores em hospitais, dependendo da disposição do espaço físico, o pessoal administrativo fica mais separado, às vezes dependendo do tipo de guarita, de recepção. Agora, um hospital que receba paciente de Covid, pode ser, mas aí eu estou elucubrando aqui, pode ser que temporariamente haja uma insalubridade generalizada, mas aí é em tese, que tem que ser aferida. Agora, um comércio, ainda que tenha que usar máscara por questão de prevenção, o uso de máscara não quer dizer que é porque o estabelecimento está contaminado e que tem insalubridade lá dentro. Mas são coisas diferentes. A Fernanda falou aí, Fernanda muito querida, minha colega do mestrado, grande professora lá de Brasília, falou os que já recebem insalubridade por agentes biológicos, mas é uma outra situação e concordo com a Fernanda. Fabiano, 45 minutos de live já, você acredita? Era só meia hora, né?
Mas vamos falar uma coisa que eu prometi lá no começo, senão a gente fica sem. O Marçal Henrique Vamos, Soares aí está me cobrando. vamos. Ele até me fez um áudio com uma pergunta sobre isso aqui. Grávidas, Fabiano, gestantes. Primeira questão que eu vou colocar. Gestante é grupo de risco ou não é grupo de risco? E aí, segunda questão para emendar. Para emendar, porque senão fica fácil. Senão fica fácil, não pode ficar fácil. Se for fácil, não é eu te perguntando e vice-versa, né? O que fazer com relação às gestantes que eventualmente estavam de férias, feriados emendados, etc., e agora precisam voltar a trabalhar, tá certo? Ou não precisam, ou não podem, pode, não pode suspender, não pode suspender, pode reduzir jornada, não pode reduzir jornada. Vamos falando. Tem gente que está falando aí que a gestante foi incluída no rol de grupo de risco pela OMS. É uma notícia que espalhou, mas eu não consegui encontrar, não sei se você encontrou, até olhei a norma da OMS que incluiu formalmente. Eu vi essas notícias em vários sites, mas eu não consegui encontrar a fonte. Vamos falar um pouquinho de gestante aí. Há uma recomendação, né, de cuidado especial, e se a gente pudesse mudar a resposta da pergunta anterior, estava resolvido. Porque se todo o ambiente de trabalho fosse insalubre por causa do risco de contágio do Covid-19, estaria resolvida a parada, porque a mulher gestante não pode trabalhar em ambiente insalubre, né? O Supremo declarou inconstitucionalidade da reforma trabalhista nesse ponto, mas não declarou inconstitucional o parágrafo lá do 394A, que diz que, não havendo lugar salubre para colocar a mulher, caberia à empresa encaminhar o afastamento previdenciário em equiparação à gravidez de risco, né? Eu não posso também, como eu vi um outro sugerir, eu não posso usar essa regra lá da CLT, dizer assim, não, mas o risco é semelhante à insalubridade, então vamos afastá-la. Gente, no sistema previdenciário não funciona assim. O sistema previdenciário tem que se guiar pelo princípio da legalidade estrita. A Previdência não vai pagar benefício previdenciário numa situação dessa. Então, descarta, né? Aí a gente vê, dá para colocar em teletrabalho? Se der, é uma boa medida. Oi? Só um parênteses. Tá, o pessoal lá. falando aqui. Mas o decreto do Estado de Goiás recomenda. Mas eu aí... não posso nada é a mesma coisa, então eu te pergunto, qual que é a validade disso? Na verdade, aí nós temos uma discussão que é da maior profundidade, porque o Estado não pode legislar sobre direito do trabalho, só que o Estado pode legislar sobre meio ambiente, né? Então, se eu entender que o meio ambiente de trabalho integra o meio ambiente e que o Estado possa soltar alguma regra acerca dessa circunstância, né? Mas seria lá, no dizer daquele ministro do STF, um salto triplo carpado hermenêutico, né? Que a gente tem que passar por várias pontes para chegar a essa conclusão, né? Então, não tem direito de ficar em casa, não tem direito de faltar ao trabalho, de impor um teletrabalho, porque nem sempre a empresa tem condições, né, de colocar. Agora, a gente cria um impasse porque eu entendo que não pode reduzir o salário da gestante, não pode suspender... Isso eu quero falar uma coisa, tem muita gente falando aqui. Tem muita gente falando que a OMS incluiu a gestante no grupo de risco. Quero pedir para vocês enviarem para mim no privado, por favor, de verdade, o link dessa inclusão. Eu realmente já procurei, não encontrei, e mandem para mim no privado o link dessa inclusão da gestante como grupo de risco pela Organização Mundial da Saúde ou pelo Ministério da Saúde. Eu gostaria mesmo que fosse enviado. Mas continua, Fabiano. Entende que não pode fazer a redução nem a suspensão? Para mim não, porque se ela tem estabilidade no emprego, a estabilidade no emprego ela é um pacote completo. Ela não pode ser tratada apenas como uma estabilidade de não perder o emprego. É uma estabilidade que visa também uma
uma estabilização remuneratória da trabalhadora. Então, ela não pode suspender, porque ela vai ter impacto no ganho remuneratório e não poderia também ter redução de salário. Agora, tudo que eu estou falando, e daí a mulher pode resistir, porque se o empregador sugerir ela se negar, não tem medida para a empresa adotar, porque afinal de contas, é ou não é um acordo, suspensão e redução? Tá, mas pelo argumento que você está usando, Fabiano, eu não posso reduzir também estabilidade de mais ninguém que tenha salário, nem colocar em suspensão ninguém que tem estabilidade. Aí você está incluindo um leque aberto. Você está dizendo que o acidentário não pode, você está dizendo que o estável sindical não pode, você está dizendo que o cipeiro não pode. Data máxima vênia, divergirei de você. É uma boa tese, mas para a gente ficar só na gestante, a partir do momento em que a Constituição garante lá para a gestante a licença maternidade sem prejuízo da remuneração, que é uma garantia remuneratória que nenhum outro estável tem na Constituição Federal, seria esvaziar por completo eu compreender que só durante a licença maternidade ela não teria um prejuízo remuneratório. Ou, é claro que eu não posso ser radical, se for uma situação de salário, determinado salário-condição, né, uma função de chefia, a empresa não pode tirar o cargo de chefia da gestante? Pode, mas é tão forte essa estabilidade financeira dela que o legislador agora, ontem, na reforma trabalhista de 2017, manteve a regra lá que se tiver que afastar de um ambiente insalubre, tem que manter o pagamento da insalubridade, o que denota uma sinalização do nosso legislador que a gestante não pode mesmo ter perda remuneratória. Essa é a minha opinião. Divirjo e justifico. Não Claro. só a gestante, qualquer trabalhador tem direito ao salário de forma irredutível, Fabiano. De forma irredutível. Todos os trabalhadores têm direito à irredutibilidade salarial. E o momento de flexibilização do salarial é para todos. Acho que ninguém perde insalubridade e continua recebendo, que não seja gestante. Por uma situação absolutamente excepcional. A gente pode até defender que tenha que se pagar a insalubridade, se reduzir. Ou se afastar. Pode até defender isso. Mas, enfim, o debate é bom, as opiniões estão postas, né? E a gente chega no... Cara, 53 minutos lá, ué. Não quero deixar isso no último aqui. Né? Aposentado. Tá. A gente falou isso na nossa última live, que está gravada lá no seu YouTube, né? Tá. Aposentado. A portaria 10486 proíbe, veda, suspensão ou redução do aposentado porque ele não recebe o benefício emergencial. Vou compartilhar com os colegas o que eu tenho dito aqui a respeito. Primeiro, eu entro num primeiro debate de a portaria não poder restringir o que a MP não restringiu. Mas é muita coragem a empresa entrar nesse risco se a portaria veda, até porque, independente da portaria vedar, é muito razoável o entendimento que, como o benefício é para garantia de renda, de eu reduzir o salário da suspensão para quem não vai ter o benefício. Então, assim, está razoável não poder. Mas o que eu tenho recomendado, Fabiano? Que a empresa pode, e aí eu recomendo fazê-lo por negociação sindical, reduzir ou suspender, sim, o salário do aposentado, desde que a empresa pague a título indenizatório a contrapartida que seria paga pelo governo. E aí eu posso ter um alcance da medida 936 para a empresa sem prejuízo para o trabalhador. Só estou recomendando dar isso no acordo coletivo de trabalho para ficar todo mundo tranquilo. Existe um ganho econômico para a empresa, ela não ganha tanto quanto ela precisaria nesse momento, mas ela consegue aí alcançar esse benefício, que é a empresa custear a cota parte que o governo pagaria a título indenizatório. É essa a recomendação que eu tenho dado aí. Até porque se não for por norma coletiva, né, Rafael, por mais que tenha boa fé da empresa, vai gerar contribuição previdenciária, autuação fiscal e tudo quanto é punição para a empresa, então acaba que tem que ter norma coletiva mesmo para isso. Eu estou rindo aqui porque tem uma amiga nossa muito querida que colocou um comentário muito bom aqui. Alciane Margarida falou o seguinte:
tem que fechar de vez o sindicato que assinar um acordo para reduzir o salário de gestante. Vixe, Um abraço para a Luciane. Abraço. Fabiano, eu e a Luciane concordamos esses dias. Concordamos não, ela foi mais benevolente do que eu numa justa causa que eu coloquei lá no meu perfil. Aquele conto, não sei se você viu, a história da live e da justa causa, um conto do direito do trabalho. Um cara que estava, a empresa que tomava todas as medidas de segurança, e aí comprou máscara, distanciamento, não sei o quê, e de repente no fim de semana o empregado está fazendo festa de live com os amigos, abraçando, pulando, todo mundo. Falei, e aí, cabe punição? Não tem jeito, né? Muito bom. Aí, aquela justa causa é evidente. O cara tem que ir para a rua, né, Oceane? Mas obrigado, o Luciane está falando aí de que o sindicato não poderia, nem por negociação sindical, reduzir o salário. Quer dizer, por negociação poderia, ela disse que tem que fechar um sindicato que faz isso. Vamos fechando. Alguma programação amanhã, Rafael? Eu tenho. Ah, cara, eu tenho uma live muito legal amanhã, 10 horas da manhã, não é no meu perfil, é no ESA Live. Vou falar sobre piso salarial da advocacia. Vou falar com o diretor da ESA do Mato Grosso. Lá no Mato Grosso tem piso salarial, aqui em Goiás a gente não tem. E vou falar dos direitos trabalhistas dos advogados. Tanto dos empregados quanto dos que deveriam ser empregados. Disseram por aí que eu estou com muita coragem para falar sobre esse negócio no estado de Goiás. E você, tem live amanhã? Tem live amanhã, o café da manhã, sempre 8 e 7, né? Amanhã a gente vai tratar de execução trabalhista. Faço um apelo aqui para os meus amigos, meus seguidores do Trabalho Notável, que ainda não seguem Rafael Lara, que o façam, né? Sempre tem coisa nova e bacana lá no perfil dele. Fiquei até 3 horas da manhã ontem gravando vídeos, então amanhã a gente começa a disparar vários vídeos novos no feed, e amanhã às 3h27, uma live da tarde, obviamente, uma live com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite sobre recursos de revista. E a maratona na sexta-feira, a partir das 9h. Maravilha. Sexta-feira eu vou estar lá com vocês às 15 horas. Muito bom. Vou estar no dia do Trabalho em Debate, às 9h10 da manhã. E na quinta-feira eu vou estar com o professor Carlos André numa live sobre o Dia Mundial do Trabalho, às 17 horas, para não atrapalhar vocês. E quero agradecer, Fabiano, a disponibilidade de todo mundo que está acompanhando aí essa hora, dizer que vai ficar gravada aí no Fabiano, no perfil do Fabiano, a live, depois vai para o YouTube. A gente falou muita coisa aí interessante, legal, sobre a 959, a 927, gestante, idoso. E conseguimos divergir hoje, né? Hoje conseguimos divergir pesado. Voltamos ao normal. Voltamos ao normal. Cara, fica com Deus. Boa satisfação, fica com Deus. Boa noite a todos. Um grande abraço para a Elza, para os meninos, que fiquem todos bem. Valeu, para o pessoal aí também.